Foi a Lumena que saiu? É, boa escolha. Eu tô conversando com alguém, mas na verdade não existe ninguém aqui do meu lado. Eu tô só fingindo. Solidão, quando a luz se apaga. Engana-se quem acha que o Big Brother é apenas um instrumento de alienação. Ele é também. Até porque dá pra poder esconder muita coisa. Me diga alguma coisa que algum político tenha feito aí durante esse período de Big Brother. Tenho certeza que poucos vão levantar alguma coisa aí. Entretanto, existe uma coisa que dá pra fazer com o programa que nos serve bastante. Dá pra debater os eixos temáticos, dá pra poder a gente falar sobre homofobia, bifobia, que esse Big Brother teve bastante. Dá pra poder discutir em relação à xenofobia, à pressão psicológica, tantas outras coisas, e principalmente uma coisa que nos cabe bastante, que é a área da linguagem. Existe uma participante em específico que utiliza uma linguagem que às vezes ninguém entende, e o nome dela é Lumena. Acredito que ela saiu no último paredão. E como eu já falei em diversidade linguística neste vídeo aqui, eu acredito que fica mais fácil exemplificar agora com as falas da Lumena, inclusive com as falas do próprio Gilberto, que é um dos participantes da casa, que falou de economia de uma forma que eu acredito que muitas pessoas conseguiram entender. Ao contrário de Lumena, que em um determinado momento tentou se expressar sobre uma questão identitária pessoal e não conseguiu muito bem alcançar o público com a fala dela. A linguagem é um instrumento adaptável. Você utiliza a língua de diversas formas, você não tem um padrão fechado, uma coisa que encerra. Existe a gramática normativa, e a gente precisa estudar ela, é aquilo que a gente chama de norma padrão. Mas existe também a norma culta, que é a forma como a gente utiliza no dia a dia. É uma maneira mais informal de utilizar a linguagem. Inclusive nas redações de vocês, lá no Enem, vocês vão ver que o texto pede, ou melhor, a prova lhe pede para escrever na norma culta, e não na norma padrão, ou melhor, não com a gramática normativa, porque a gente não consegue utilizar a gramática normativa o tempo todo. Imagine, por exemplo, você utilizando a gramática normativa num ponto de ônibus. Que loucura não seria, né? Ei, por favor, parem este ônibus que eu gostaria de adentrá-lo. A few moments later. Estou a conseguir. E foi embora. Prole de uma meretriz fornicadora, motorista iníquo. Tenho certeza que se você encontrasse alguém falando dessa maneira num ponto de ônibus, você daria altas risadas. Da mesma forma que ninguém se comunica assim num ponto de ônibus ou numa roda de conversa corriqueira no dia a dia, tenho certeza que você nunca encontrará um advogado chegando no seu ambiente de trabalho e falando da maneira corriqueira que a gente fala no nosso dia a dia. Que redundância, corriqueira do dia a dia. Se é corriqueira, é do dia a dia. Enfim. Essa é uma característica importante da língua. Ela é criativa e ela se adapta de região para região. Em Portugal ela é falada de uma forma. Aqui no Brasil a gente já fala de outras formas, e eu falo outras porque no Nordeste existe uma forma de falar, no Sudeste outra, no Centro-Oeste outra diferente, no Sul e no Norte outras formas diferentes. E quando a gente pega no Big Brother, para poder a gente retomar a fala do Big Brother, uma das participantes desdenhando de alguma maneira da fala nordestina, a gente até entende o porquê desse desdém. Não estou justificando o desdém, mas eu estou justificando o porquê desse preconceito linguístico. É justamente porque na escola a gente é ensinado que o certo é assim e o errado é assim. E a gente precisa desmitificar essa história de certo e errado, que no final das contas não existe. Existe uma variação linguística. Uma galera fala de uma forma, outra galera fala de outra. Vamos tirar o termo galera, vamos utilizar um grupo linguístico fala de uma forma, outro grupo linguístico fala de outra. Você não vê, por exemplo, aqui na Bahia, alguém falar, tu vais fazer isso? Agora, se você viajar para o Maranhão, você vai escutar bastante as pessoas falando tu vais. Inclusive, há um mito de que dizem que o Maranhão tem o português mais correto do Brasil. Ele se aproxima mais com o português de Portugal, mas isso não significa que é o mais correto, mas é o mais próximo da gramática normativa, e a gente tem essa sensação, tem esse conhecimento. Além disso, retomando a fala da Lumena, ela esquece que ela está dentro de um programa chamado Big Brother, e que ele tem um apelo muito mais popular.
ao utilizar uma gramática mais academicista, ou melhor, uma linguagem mais acadêmica, ela deixa de lado o popular, ela deixa de lado aquele pessoal que não avançou tanto nos estudos e que não tem aquela linguagem específica. Então ela não está se comunicando com todo mundo, ela está se comunicando com apenas um grupo. E, querendo ou não, pela linguagem também passa a nossa empatia e passa também a nossa forma de se portar no mundo. Isso pode gerar uma certa arrogância por parte da Lumena, ainda que ela não tenha vontade de passar isso para o público dela. Acabou por passar justamente por essa linguagem pouco cabida dentro de um programa como o Big Brother. Começam a entender como a linguagem é super importante na nossa comunicação? Vou sair agora um pouco do Big Brother e vou trazer um outro exemplo para vocês. Você com certeza já assistiu alguma entrevista de algum político, qualquer que seja ele. Eles sempre utilizam uma linguagem mais popular, mais próxima do povo. Geralmente eles utilizam alguma coisa do futebol ou alguma coisa do entendimento da sabedoria popular para sempre fazer uma referência a alguma coisa. Então, nas campanhas políticas eles utilizam uma linguagem mais aproximada do público-alvo dele, que é toda a população brasileira. Aqui no Nordeste, sobretudo na Bahia, porque eu não conheço a campanha política fora daqui, você vai escutar bastante músicas com apelos populares, então você vai ter a quebradeira, você vai ter o arrocha, você vai ter o pagodão, para poder alcançar esse público. E sua linguagem é muito mais popular, muito mais acessível para o povo. Em compensação, quando eles estão eleitos e que vão dar entrevistas ou falar dentro das câmaras que eles foram eleitos, a linguagem já é outra completamente diferente. Por quê? Porque nesse momento ele não precisa agradar ninguém. Acabou o palanque. Agora ele está trabalhando, está eleito, ele não vai ser deposto por nada. Então ele pode falar mais bonito, mais rebuscado. E como eu disse antes, quando eu estava falando do Big Brother, essa linguagem que o político tem com o povo, essa linguagem mais próxima do povo, gera uma empatia e menos a imagem de arrogância. E aí o que acontece? Gera uma identificação. E aí o povo, se identificando com a pessoa, vota naquela pessoa, porque tem uma linguagem próxima, porque é humilde. Eu já ouvi muito isso das pessoas. Ah, fulano é humilde, então vou votar nele. Para o político, é importante se valer desse apelo popular. E assim como o político, o Big Brother precisa se valer desse apoio também. Querendo ou não, a gente pode comparar dessa forma o Big Brother à política. Você precisa ter um apelo popular para poder chegar em algum lugar. Inclusive, o próprio Thiago Leifert já falou isso na casa. Não entendeu quem não quis. Azar deles na hora do jogo. Não sou eu que tô lá para jogar para ganhar 1 milhão. Quem sabe um dia, né? Eu me inscrevo. Não sei. Repito, a linguagem é criativa. Tanto sim que existe mais de uma forma de se falar a mesma coisa. E dependendo da forma como você fale, vai gerar uma impressão naquele público que você quer alcançar. Inclusive, existem até cursos para você saber como falar em determinado lugar com determinado público. Pois é, existe esse tipo de curso e eu começo a pensar em elaborar um curso do tipo também. O que é que vocês acham? Se sim, deixe seu like aí embaixo. E da mesma forma que existe mais de uma maneira de se falar alguma coisa, existe mais de uma maneira de se escrever alguma coisa. E aí eu tô lembrando do texto da gente, do texto argumentativo. É só você saber para quem você está escrevendo. Aliás, não só o texto argumentativo, como qualquer texto que você vai escrever. Você está fazendo uma narrativa, quem é o público que você quer alcançar? Qual a linguagem que você vai utilizar para alcançar aquele público? Entende? Da mesma forma, o texto argumentativo, você está falando para alguém. O que é que essa pessoa espera? Aí cabe a você conhecer um pouco disso para poder você escrever o texto certo, falar da maneira correta e ser claro o suficiente para poder alcançar a nota 1000 ou para ser um best-seller na hora que escrever um livro, assim espero. Se você for best-seller seguindo esse canal, deixa seu comentário aí que eu quero conhecer você, tá? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Como eu já disse, deixa seu like aí para poder o YouTube entender que esse canal tem conteúdo e começar a recomendar a gente para outras pessoas. Se você é novo aqui, também não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Bom, por hoje é só. Um abraço para vocês e tchau! Eu vou votar na Lumena.